didática. Eu coloquei, nós colocamos a ementa aí perto da justificativa, porque a justificativa para nós desse trabalho, ela passa principalmente por... Nós temos uma ementa que ela é executada na sala de aula, dependendo do professor que vai ministrar. E o professor é lá do nosso departamento. O nosso departamento é o Departamento de Matemática e Física. E a maioria deles tem horror, aliás, quase todo dia, ministrar essa disciplina, porque eles não se sentem aptos a ministrar essa disciplina. Então, ela termina tendo a cara do professor que vai. Bem, quando somos nós, a gente tem um olhar mais sensível, até porque nós também temos o curso de pedagogia, até porque nós lidamos com a educação matemática. E a primeira coisa que a gente identifica é que os alunos estão lá fazendo pedagogia e, quando se fala em matemática, não querem, muitos já não sabem, né, as regras básicas do sistema de numeração decimal. Então, a gente tá voltando muito projeto nosso agora para esses professores, e a gente trabalha com o quê? Com o professor que já está na escola e trabalha com o aluno que está em formação no curso. Esses são nossos dois sujeitos que a gente está trabalhando. E submetemos um outro, que foi aprovado também, estamos com 2 bolsistas para ele, porque a gente viu, por exemplo, a BNCC está aí com letramento, e a gente olha para isso aqui, e como é que esses professores vão trabalhar letramento se eles não têm... Aí não tem nada que contempla letramento. Aliás, não vão trabalhar. E aí nós colocamos como fundamentação teórica, fomos beber em que fontes? Fiorentini e Lorenzato, porque é uma pesquisa, que é um processo de estudo que consiste na busca disciplinar e metódica de saberes ou compreensões acerca de um fenômeno, problema ou questão da realidade, ou presente na literatura, o qual inquieta e instiga o pesquisador perante o que sabe ou diz a respeito. Quer dizer, nós queremos saber como é que essa coisa está acontecendo, estamos tentando interferir, produzir um conhecimento a respeito desse ensino. A investigação ela é de base qualitativa explicativa, e nós buscamos que pesquisadores, Nakarato e Passos, Gontijo Albuquerque, a legislação do curso de pedagogia, que é de 2006, que não contempla para nenhuma disciplina o estudo de conteúdos específicos da disciplina, só metodologias, Moraes e Galeazzi, porque nós estamos escrevendo com a análise textual discursiva para a produção da escrita. E aí o percurso metodológico, estudando com os meninos, primeiro o levantamento bibliográfico para o referencial teórico, já expliquei isso aí, ficou meio... E aí nós partimos para, dentro da sala de aula dos alunos de pedagogia, e também o contato com os egressos. Com os egressos, que já estão em sala de aula, nós fizemos uso do Google Forms por conta da pandemia. Eles também estavam em ensino remoto, assim como nós ainda estamos. Então, nós elaboramos, aliás, os meninos elaboraram, e nós só arrumamos um instrumento para ser aplicado. E fizemos também a análise do plano da disciplina, que é com base naquela ementa que nós apresentamos. E o resultado foi aplicado tanto para os estudantes de pedagogia que para os professores. Nós conseguimos 16 acadêmicos, porque na nossa instituição muitos acadêmicos voltaram para as suas cidades de origem.
muitos moram na zona rural, então nós ainda conseguimos 16, e 8 professores. E aí foi perguntado para eles se o que eles aprendem de matemática no curso é suficiente, eles consideram que prepara para ensinar matemática. 6 responderam que sim, 10 responderam que não. E quando eles foram perguntados se deveria haver uma disciplina que trabalhasse conceitos, conteúdos básicos de matemática, e aí todos disseram que sim. Também, quando se perguntou se eles que os professores, se eles sentiam dificuldade em ministrar aulas de matemática, 6 disse que sim, 2 disseram que não. E esses que Não, disseram... o contrário. Agora, eles justificaram. Eles Eles disseram que justificaram... não e 2 disseram. Eles justificaram que a 6 não e 2 sim. E esses que disseram que sim, os que disseram que não, é por conta dos cursos de formação continuada que eles estão recebendo. Está tendo investimento para eles com curso de formação continuada, principalmente desde que começou a chegada da BNCC. Então, está havendo muita formação continuada para eles. Então, eles justificaram lá que era por conta da formação continuada que eles estão recebendo. E, quanto ao questionamento, se eles consideravam que a disciplina Fundamento e Metodologia do Ensino da Matemática tinha lhes preparado para ministrar aulas de matemática, aí foi 50%. 4 responderam não e 4 responderam sim. E aí nós encaminhamos alguns pontos para reflexão. A metade dos alunos entrevistados relataram que estão terminando o curso sem os conhecimentos matemáticos adequados para ensinar os seus futuros alunos. E aí eles têm, como professora deles, eu vejo muita dificuldade, principalmente em números fracionários, números decimais, principalmente, e divisão. Atribuíram a carência de conhecimento à estrutura curricular do curso, que apresenta apenas uma disciplina que não trata de forma específica de conteúdos de matemática. É voltada para a parte didática do ensino. E aí a gente sabe que é isso porque ela depende muito do professor que vai ministrar. Acreditam que deveria existir uma disciplina que abordasse os conteúdos específicos de matemática estudados nos primeiros anos do ensino fundamental, aliados com a metodologia. E é isso que a gente tem para conversar. Bom, então vamos discutir aí, com base no resultado, deixa eu ver se chegou alguém dos outros que vão apresentar trabalhos. Eu acho que ninguém, né? Uhum. A Micaela não veio, a Mariani, por enquanto, não entrou, mas ela vai vir, e a Ana Cláudia também não veio. Né? Então, Ana Carolina Abreu, quem que é? Ela é uma bolsista nossa. Ah, tá, ok. E a Rosilene Silva também. Tá, ok. Então, vamos discutir aí. Não sei se alguém de vocês tem algumas perguntas, aí o Wagner e a Rosilene, né? Mas a primeira questão que eu gostaria de comentar é o fato de que vocês têm um curso de pedagogia que visa, entre outras coisas, formar o professor que ensina matemática nos anos iniciais, e também na educação infantil, mas vamos colocar antes, mas cuja formação específica para ensinar matemática, eles têm apenas uma disciplina de 60 horas. Certo? Certo. Apenas uma de 60 horas. E o que a pesquisa de vocês traz aqui o problema de que, mesmo essa disciplina, ela está sendo mal desenvolvida. Quer dizer,
Ou o pessoal do Instituto de Matemática, quando assume, trabalha, às vezes, os próprios conteúdos, mas sem a perspectiva do ensino, me parece, não sei, trabalha os conteúdos mais elementares, quer dizer, supondo os conteúdos a ensinar, mas provavelmente nem isso, né, porque eles não conhecem quais são os conteúdos dos anos iniciais. Por exemplo, se for trabalhar, são 4 temas básicos da formação do professor dos anos iniciais. Primeiro, os números, o sentido dos números e as operações, né, que é o principal, digamos, campo em foco. Tem também geometria e medidas, tem também tratamento da informação e um pouco de estatística e probabilidade, e uma quarta, né, que, nossa, agora está me fugindo aqui, qual é que é a outra, geometria e medidas, não, eu acho que são essas mesmo, né? É só essas aí, professor. É só essas mesmo, né? É. E tem que dar isso em 60 horas. É um problema similar a que nós temos também na Unicamp. Nós, na Unicamp, também os nossos futuros professores da pedagogia, e eu, nesse semestre, excepcionalmente, faz muitos anos que eu não dava aula, estou trabalhando com essa disciplina. E aí, para o meu espanto, quem entra na Unicamp já tem que passa por uma peneira bastante grande, em termos de conteúdos, para poder se habilitar a frequentar a Unicamp. E mesmo esses, né, não domina o mínimo do conhecimento matemático para poder ensinar depois como professores. E vocês dizem ali, quando a educação assume a disciplina, prioriza mais aspectos didáticos e não conceituais. E quando o pessoal da matemática assume, privilegia mais os conteúdos e não as dimensões pedagógicas ou curriculares. Mas mesmo assim, é complicado, porque nenhum nem outro está formando, não está trabalhando, explorando aqueles conteúdos fundamentais para a formação matemática desse futuro professor que ensina matemática, que é dominar os campos básicos, os números, os múltiplos sentidos de número, por exemplo. Uhum. O que é trabalhado em relação aos números? Múltiplos sentidos de número. Número como contagem, ou quantidade. Número como ordinalidade. Número como medida. E como código, né? Código, né, de identificação ou denominação. Uhum. 4 campos de significação que são diferentes. O número tem uma natureza, uma sintaxe, uma natureza diferente e uma semântica também diferente. Por exemplo, quando diz assim, a minha casa é na rua número 308 da Rua América. Esse 308 não tem nada a ver com o que representa esse 308. O que me diz esse 308 quando eu vou nessa rua? O que eu posso dizer dessa casa, a sua localização? Uhum. Mais ou menos, Celina, em que quadra mais ou menos ela deve estar dessa rua, do início dessa rua? Por incrível que pareça, professor, eu começo com isso aí e eles têm essa dificuldade na hora que eu vou trabalhando. Então, mas isso aí é uma outra significação, porque o 308, né, não significa unidade, dezena, não. E o 3 também não significa uma centena. Uhum. Significa indicação possível, o 3, da quadra. Que É. aparentemente parece ser a terceira quadra. Mas não é. Não é a terceira quadra, porque é a quarta. É. Então, veja bem como é complicado. É complicado. O número como código. Por que a quarta? Porque de 0 a 100, supõe-se que são as primeiras casas que vão ter essa numeração entre 0 e 100, as primeiras casas da primeira quadra, as casas da primeira quadra. Na segunda,
vai de 100 até 200. Na terceira, de 200 até 300. E na quarta, de 300 até 400. O 308, então, está na quarta. Mas aí tem que entender essa lógica de numeração, que é código, e é bem diferente, por exemplo, do valor posicional. Valor Quando posicional. exatamente, que é quando você trabalha os números numa perspectiva da matemática. Mas elas também pertencem, mas a identificação do número como código também é parte da matemática. E também tem que se trabalhar, claro, nos anos iniciais. Então, veja bem, os matemáticos, às vezes, nem sabem disso. Às vezes, nem sabem como é que é feita a codificação das casas, como poucos, às vezes, têm essa formação. Né? Então, o formador precisaria saber para poder também ensinar os futuros professores a entender como é que é essa lógica e essa significação dos números. Fora a parte toda que é a composição do número, aditiva ou multiplicativa, e aí entra as operações todas, né? Com significação. Né? Você não trabalha só algoritmo, porque se você perguntar para uma pessoa que é comum o que ela mais usa, o cálculo escrito do algoritmo, ou o cálculo mental, ou a calculadora. Quase ninguém, até o professor de matemática, nem mais usa o cálculo escrito para fazer suas continhas. Né? Então, e a escola só quer ensinar só o cálculo algorítmico. Né? Então, veja bem, como é que vocês têm feito, e eu queria entender um pouco assim, já que é um projeto até ligado ao PIBID, né? Como é que vocês têm feito e estudado para se apropriar mais dos conhecimentos relativos aos conteúdos a ensinar, mas de uma maneira mais profunda do que aquela que se ensina, para poder ensinar bem essas dos anos iniciais. O que vocês têm feito ali de estudo? Porque na pesquisa de vocês não deu para perceber. Olha, o que a gente tem feito, professor, primeiro, identificar a necessidade do professor e a necessidade do aluno. E aí, o que a gente fez numa pesquisa? Nós vamos agora para o terceiro e quarto projeto, e vou lhe dizer depois uma particularidade. Aí nós perguntamos no questionário a dificuldade dos alunos, tá? Eles colocaram. Aí tem dificuldades, que era para a gente poder se organizar para trabalhar, né? Numa escola com 18 professores. E aí, esses 18 professores tinham normal superior, trabalhando com esses alunos dos anos iniciais, tinha normal superior, letras, biologia, química, pedagogia e religião. Era essa a formação. E aí, 4 professores colocaram. Aí os alunos estavam entre divisão, geometria, números decimais, números fracionários. E 4 professores depois colocaram, na hora da pesquisa com elas, que tinham as mesmas dificuldades dos alunos. O que a gente faz? Lá na escola, já lá na escola, porque o que está ainda na instituição, a gente está procurando fazer alguma coisa. E na escola, que foi o que não foi possível fazer agora. A gente identifica quais são as dificuldades e procura trabalhar essa dificuldade como oficinas. Estuda uma fundamentação teórica e depois parte para a prática. E aí, quando eu li assim, 4 dizendo a mesma coisa, nós temos a mesma dificuldade dos alunos. Então, qual foi a conclusão que a gente chegou? Não estão estudando esse assunto com os alunos delas, porque elas estão com a mesma dificuldade dos alunos, então como é que essa coisa está acontecendo lá? E aí a gente vai e olha, mas elas têm o livro didático com o manual, mas elas não sabem estudar só. Aí orientar o bolsista, olha,
vamos ver o que a gente pode fazer. Mas aí vem a pandemia, a gente não pôde fazer muita coisa. E aí a gente apresentou o projeto agora, mudamos alguma coisa e colocamos o letramento. O projeto foi aprovado. Mas, pasme, o avaliador mandou desenquadrar, os outros 3 anteriores foram enquadrados como projeto dentro de matemática. Agora, o que está escrito lá, letramento, sei o que, letramento matemático, foi desenquadrado de matemática. O avaliador mandou dizer que não era matemática, que aquilo ali era educação. Aí a Pró-Reitoria, a Coordenação de Pesquisa, tinha um prazo para recorrer, mandou a avaliação para a gente recorreu, dizendo, é educação, mas é matemática, eu não sei como é que você está considerando que formação, que estudar matemática, formação de professor, que vai estudar letramento matemático, aí eu mandei citar a página da BNCC, onde estava, página, não sei, mandei tanta coisa para essa criatura, que eu imagino quem seja, e ele continuou birrando e mandou dizer, está desenquadrado de matemática, isso aí é educação. Aí eu só ri e disse que seja, mas o projeto foi aprovado, as bolsas dos meninos estão garantidas e a gente vai trabalhar. Mas vocês vão trabalhar com o pessoal também da matemática? Mesmo assim? Não, vão também trabalhar com o ensino de matemática ou vão ficar apenas restrito à dimensão da língua portuguesa, da alfabetização apenas? Então, porque o avaliador do projeto, com certeza, é da linha dura da matemática, então ele não quer que ele não admitiu o projeto ser classificado dentro de matemática, da área de matemática. Você entendeu aí a briga? O problema é que a literatura tem aqueles que defendem a matemática também como um processo de letramento, né? Mas tem aqueles que até diferenciam letramento e numeramento, né? É o caso, por exemplo, da Conceição. Eu tenho aquele livro dela, está até citado no projeto, né? Exatamente, né? Então, tem quem diferencia um pouco esses termos numeramento e letramento, né? Mas, numa concepção mais ampliada, podemos dizer que a matemática faz parte do letramento, né? O número é uma forma de letra, não na mesma a sintaxe do que são as letras A, B e C e tal, né? do alfabeto, né? Mas, infelizmente, às vezes os avaliadores não conhecem essa literatura, né? E podem fazer avaliações. Mas é problemático. O problema de vocês até me parece que nem é a língua portuguesa. O problema ali que você coloca é o professor que ensina matemática. Esse que tem tido dificuldades, como vocês dizem, né, na própria prática. E como o curso de pedagogia é deficitário nesse sentido, porque 60 horas não forma o professor que ensina matemática, é muito pouco tempo, principalmente porque esses futuros professores da pedagogia, muitas vezes, não têm nem o conhecimento comum, que é aquilo que a Débora Ball fala. O professor, para ensinar, ele tem que ter, primeiro, o conhecimento comum que todas as pessoas têm que saber. E depois, ele precisa ter um conhecimento especializado para ensinar. E isso não é conhecimento comum. Especializado para ensinar é compreender a epistemologia, a lógica dos entes matemáticos, seja até o pensamento algébrico nos anos iniciais ajuda muito a entender como o sentido dos números ou das operações, né? E isso seria fundamental trabalhar lá nos anos iniciais. E enquanto o curso de pedagogia não resolver assumir com mais seriedade e ampliar a carga didática, vai continuar tendo o quê? Professores mal formados, que vão ter dificuldades, e aí vocês correm atrás da formação continuada, bom em serviço, para poder
recuperar essa formação deficitária. E isso é um ciclo vicioso, porque os alunos vão passando e vão chegando ao quinto, sexto, sétimo ano, sem dominar, às vezes, as noções fundamentais e básicas da matemática, e depois ingressam novamente na universidade sem esse domínio. Então, é um ciclo vicioso que tem que quebrar. E tem que começar a sair pela licenciatura de pedagogia mesmo, né? Então, vocês têm que brigar aí no currículo da reformulação do currículo de licenciatura, né? E trazer essa disciplina para o pessoal da educação mesmo e contratar alguém que tenha formação também em licenciatura em matemática, mas atuar na perspectiva da pedagogia, né? Certo. Eu acho que aqui eu estou vendo, mais alguém gostaria de comentar, fazer algum comentário a respeito? Podem falar aí. Wagner. A matemática para a aprendizagem do aluno. Porque a matemática ela envolve muitos conceitos e o pedagogo ele não tendo esse devido conhecimento, essa devida informação, a questão do ensino e aprendizado do pedagogo para o aluno acaba se tornando algo meio deficitário. Então, eu creio que uma atenção melhor na formação da pedagogia voltada para a matemática poderia ocorrer um melhor desenvolvimento na aprendizagem do aluno em matemática. Acho que é isso que eu penso, assim, mais ou menos, em relação à formação entre utilizar a matemática com a formação principal em pedagogia. Uhum. Ok. Mais alguém gostaria de falar? Eu percebi que a Mariani... É Mariani o teu nome? Fonseca Garcia? É, Mariane. Hoje eu estou de volta, Mariane. gente. Tá bom. A Mariane é uma das que ficaram de apresentar trabalho aqui, né? E ela já está presente, né? Então, não sei se vocês têm mais alguma pergunta a fazer para a Celina. Ou alguma indicação, alguma colocação, alguma contribuição, a gente aceita. Bom, a minha sugestão é brigar por uma formação mais ampliada, uma formação matemática e didático-pedagógica da matemática, quer dizer, no curso de pedagogia, mas o curso de pedagogia não pode ser apenas didática da matemática, tem que explorar também as noções fundamentais do próprio campo, dos números, da geometria, da educação estatística, né? E isso, né, vai demandar, talvez no início, a participação de algum educador matemático que tenha feito licenciatura, mestrado, doutorado em educação matemática e que tenha domínio conceitual desse campo. Porque não adianta apenas trabalhar com números. O pensamento algébrico, por exemplo, é importante que seja trabalhado desde os anos iniciais e tem que dominar, para além dos conteúdos daquilo que é tradicionalmente pensado nos anos iniciais, né? Então, quando a educação resolver assumir e não ficar só dependendo do pessoal da matemática, do estudo de matemática, elas têm que assumir não apenas a dimensão didática, mas também a dimensão conceitual, epistemológica desses conteúdos. Aí é que vocês têm que ir à luta para ampliar essa carga didática. Nós vamos ter aqui agora a fala da Mariani, que é lá da Universidade Federal de São Carlos, que já tem bastante estudo e experiência. O Klinger também está aí, que é de lá, né? Então, eu acho que ela vai trazer um pouco diferente a realidade. Fala, Wagner. Obrigado, professor. Ao improviso da criação da sala no Meet de última hora devido ao erro do Web 3, eu vou pedir, por gentileza, para que todos se dirijam para esse link que eu encaminhei no chat, que a reunião aqui do Google Meet, ela teve uma hora que eu acabei não criando com o meu e-mail institucional, devido ao erro de última hora.
Então, peço por gentileza que acessem esse link para serem direcionados para outra reunião. E aí a gente dá continuidade. Tudo bem. Então, vamos lá para outra, né, pessoal? Tudo bem? Vamos para outra. Wagner, os próximos trabalhos vão para outro link. Eu coloquei o link no chat. O link está no chat. Só acessar o link e entrar no chat. Ah, quer dizer que esse aqui se encerra, né? Esse vai se encerrar. Tá, ok. Bom, Vamos encerrar lá, porque não foi possível gravar, Wagner. Você consegue gravar aí? está gravando já, professor. Eu peço por gentileza que o senhor saia da sala anterior. Aí, ok. Ok. Bom, então voltamos aqui para outra sala. Né? É a terceira sala que a gente entra hoje. Né? Estamos com problemas técnicos ali sérios, né? E espero que possamos ficar aqui nessa sala agora por um bom tempo, né? E cadê as outras meninas, né? Que estavam aqui antes? A Celina não está aí? A Klinger está aí, está entrando. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, Dario? Tudo bem, gente? Boa tarde, Klinger. Tudo bem, rapaz? Nós Tudo bom estamos aqui rever. brigando aqui com a tecnologia, né? Porque essa já é a terceira sala. A primeira teve problemas lá com o Evan, né? Acabamos abrindo. Ah, mas deu certo, agora vai dar certo. Boa apresentação para todo mundo. Estou por aqui. Então, nós temos aí a última apresentação, que seria porque faltaram também dois participantes. Então, a Celina apresentou dela. Estou estranhando que a Celina não veio para cá. Estou estranhando isso. Nem as colegas da Celina, a Lélia também não. Então, vamos para a apresentação da Mariane. Mariane? Olá, boa tarde. Já posso começar a apresentar? Posso começar a apresentar? Pode começar. Pode. Tá, só um minuto aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Sim, Mari, dá para ver. Tá. Então, vou apresentar aqui para vocês. Boa tarde a todas e todos. O meu nome é Mariane, eu sou estudante de licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos. Eu sou orientanda do professor Klinger Ciríaco. A gente faz parte do grupo de estudos e pesquisas em Educação Matemática, Cultura e Formação Docente, o Mancala, e a gente está aqui hoje para apresentar o trabalho Limites, Desafios e Perspectivas da Formação Inicial de Professores que Ensinam Matemática na Educação Infantil. Impactos da Covid-19. Então tá, esse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês é fruto de um estudo piloto de iniciação científica. Então a gente estava com a proposta de fazer uma iniciação científica sobre a formação matemática dos pedagogos, né, especificamente no ensino remoto, e a gente conseguiu o financiamento da FAPESP, tá aí o número do processo, para fazer essa iniciação científica. Mas antes a gente decidiu, então, fazer um estudo piloto para já ter algumas percepções em relação ao assunto. Então, é um trabalho que se enquadra na formação matemática dos pedagogos, sendo válido uma ressalva que a iniciação científica eu vou fazer no âmbito dos anos iniciais, enquanto o estudo piloto foi feito no âmbito da educação infantil. Então tá, diante de todos os problemas que já existem, né, eu vou falar daqui um pouquinho também sobre a formação dos pedagogos, quais seriam então os novos desafios que o ensino remoto trouxe, né, junto com a pandemia, trouxe
para essa formação que já é fragilizada. Então, a gente buscou, então, a percepção de estudantes de licenciatura em pedagogia, né, os futuros professores polivalentes, sobre a aprendizagem da matemática na educação infantil em ambientes virtuais. Para isso, a gente analisou, então, a gente estudou, então, a disciplina Criança, Infância e Pensamento Matemático, e daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre. Então, nosso objetivo seria, então, perceber limites, desafios e perspectivas na visão dos alunos no contexto de uma disciplina sobre matemática na educação infantil ofertada à pedagogia, no segundo semestre de 2020, na Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Então, falar um pouquinho mais sobre essas questões dos desafios, né, os problemas que muitos autores apontam sobre a formação matemática dos pedagogos, né? Isso no ensino presencial. A gente traz aqui a Ana Carato, Passos e Carvalho, mas muitos autores falam sobre isso. A gente pode citar também os estudos da Eda Cury, falando sobre a fragilidade que há desde o currículo, né, da disciplina de matemática nos cursos de pedagogia, porque tem pouco tempo para se formar o pedagogo nesse sentido, em relação ao tempo total do curso, e muitas vezes tem um enfoque metodológico, não tem um enfoque em relação, não tem uma abordagem em relação ao ensino, não tem uma abordagem em relação aos conteúdos matemáticos. É a questão de como ensinar e não o que ensinar, que se vê muito nos cursos de pedagogia do Brasil, no ensino presencial. Além disso, a gente pode citar também a questão dos medos e as crenças negativas que os alunos, os licenciados em pedagogia, apresentam com relação à matemática, porque a grande maioria deles tem muito medo da matemática, tem aversão à matemática, muitos até escolhem a pedagogia, escolhem as ciências humanas para fugir da matemática de tanto medo e crenças negativas que têm em relação à matemática, isso sendo fruto de experiências negativas vindas da educação básica. Então, eles, né, os licenciados em pedagogia, enquanto alunos, enquanto estudantes da escola, né, tiveram algumas experiências negativas, tiveram alguns traumas, algumas coisas que marcaram, e eles trazem isso para a formação inicial. E um outro ponto que a gente coloca aqui se em pouco tempo, para tratar de conteúdo, para tratar de metodologia, para tratar no ensino da matemática e com um estudante que tem medo de matemática e que precisa desconstruir esse medo, desconstruir essa relação negativa que ele apresenta com relação à matemática, como a gente faz isso em pouco tempo? Então, esses autores, né, vários autores discutem isso, né, a questão da fragilidade que existe na formação matemática desses futuros pedagogos. Então, se era assim no ensino, se é assim, né, no ensino presencial, a gente veio buscar, então, com a iniciação científica e com o estudo piloto, perceber, então, quais são os novos desafios no ensino remoto, o que muda, o que melhora, o que piora com relação ao ensino remoto. Então, nesse sentido, Kleiser Girafa, 2020, né, traz, então, a necessidade de uma busca de novas estratégias de ensino na pandemia, porque agora a gente tem toda a questão da tecnologia, tem toda a questão de um novo, né, fazer docente, né, que foi totalmente inesperado, e é urgente essa questão de descobrir novos meios de se fazer o ensinar e aprender na pandemia. E, além disso, a gente faz também uma ressalva, né, tá trazendo aqui o Nascimento, Mansur Gomes, 2020, para falar um pouquinho sobre a diferença entre educação à distância e ensino remoto emergencial, porque muita gente confunde educação à distância com ensino remoto. Muita gente fala que a gente está vivendo em EAD, mas não é. A educação à distância, ela já é uma modalidade de ensino consolidada, ela vem desde a LDB 96, então ela tem a metodologia própria, tem a legislação própria, então é tudo certinho, o aluno ele já entra sabendo que vai fazer EAD, ele já sabe que é aquilo, ele já estuda para aquilo. E o ensino remoto não. A diferença do ensino remoto, ele também usa as tecnologias digitais para fazer, né, assim como a educação à distância, mas ele foi totalmente inesperado, totalmente improvisado. Ninguém esperava por uma situação dessa, e ele tenta meio que reproduzir o que acontece na educação presencial. Se a aula é segunda-feira às 8, no ensino remoto também. Então tem essa questão também da reprodução do que aconteceria na educação presencial no ensino remoto. Por isso, é de caráter emergencial.
Então, como ocorreu esse nosso estudo, então, para a gente se voltar para matemática na educação infantil, na formação dos pedagogos no ensino remoto. A gente realizou, então, um estudo de viés qualitativo de pesquisa em educação, com base em Ludic e André, por meio de um formulário que a gente abordou e elaborou 19 perguntas sobre a oferta dessa disciplina, né, Criança, Infância e Pensamento Matemático, no ensino não presencial emergencial, que é o EMP, né, que é a sigla para o ensino remoto da Universidade Federal de São Carlos. Então, a gente fez as 19 perguntas e mandou no e-mail das duas turmas dos estudantes, na turma do matutino e do noturno, sendo que era opcional, era uma resposta opcional, então, de 43 inscritos na disciplina ao todo, né, do matutino e do noturno, a gente obteve 19 respostas do questionário. Então, explicando brevemente aqui um pouquinho sobre como que foi esse EMP. Esse EMP, no caso, foi o primeiro, né? A gente o UFSCar já está no terceiro EMP, esse foi o primeiro. A UFSCar demorou um pouquinho para voltar para o ensino remoto, porque ela ficou pensando, né? As autoridades ficaram pensando na melhor forma e numa forma de não sobrecarregar, eles estão visando muito isso, de não sobrecarregar os estudantes. Então, eles dividiram as disciplinas de 2020, do primeiro semestre de 2020, no bloco A, B e C. Sendo que o bloco A e o bloco B, como vocês podem ver, tem 8 semanas, então eram disciplinas condensadas. Enquanto o bloco C, ele acontecia ao mesmo tempo que o bloco A e B, tendo, então, 16 semanas e sendo o que mais parecido com o presencial, né? O tempo que ocorreria no ensino presencial, era um bloco estendido que a gente estava chamando ele. E vale ressaltar que a disciplina em questão foi realizada no bloco A, então ocorreu de agosto de 2020 a outubro de 2020. Então, um pouquinho sobre a disciplina Criança, Infância e Pensamento Matemático. Era uma disciplina optativa de 60 horas, então não era obrigatório, né, no currículo do curso de pedagogia do UFSCar, os alunos faziam o que queriam, tinham essa escolha. O que é interessante a gente notar é que tinham alunos de vários anos, né, e semestres do curso de pedagogia, então a gente tinha desde o calouro até o veterano que estava para sair da universidade, então era muito interessante esse compartilhamento de experiências, porque o calouro estava ali meio até perdido, né, porque ele já entrou de cara no ensino remoto, e o veterano que já tinha feito PIBID, estágio, tinha muito a contribuir, então foi uma troca muito interessante. A disciplina ocorreu, então, por momentos síncronos via Google Meet e atividades assíncronas via AVA, e tem gente também que chama de Moodle, né? E a base teórica da disciplina, então, que tratava da matemática na educação infantil, veio de Smolli, Lopes, Lorenzato, Azevedo, Ciríaco e Santos, dentre muitos outros que não foram citados aqui. Então, aqui a gente traz alguns prints do ambiente virtual, né? Esse aqui é o AVA, tem gente que chama de Moodle, da UFSCar, onde foi organizada, então, a disciplina ofertada pelo professor Klinger Ciríaco lá na Universidade Federal de São Carlos, no curso de Pedagogia. A gente traz aqui o fórum, né, de discussão, que eles debateram aquele livro. Aí tem aqui a interação dos alunos, aqui é um print de uma aula síncrona, né, do Google Meet. Aqui outro print. Então, a partir desse questionário que a gente convidou, então, né, esses licenciandos em pedagogia a responderem a respeito da experiência deles no ensino remoto, né, especificamente falando da sua formação matemática para a educação infantil no ensino remoto, a gente traz aqui 3 apontamentos, né? A gente traz aqui os limites, os desafios, as perspectivas. Então, eu vou ler um pouquinho para vocês o que eles falam a respeito dos limites no questionário. Então, estudante 2. Tive alguns problemas com o som do computador, não consegui ouvir, mas então entrei pelo celular e acompanhei. Para isso, tenho conseguido acompanhar bem. Acho que é muito importante conversar com os colegas sobre suas limitações, pois em vários casos podemos nos ajudar. No caso de limitações tecnológicas, às vezes é uma coisa simples e com algumas dicas resolvemos. Já outras limitações particulares seriam mais difíceis, como saúde, sobrecarga de tarefas, problemas financeiros. O estudante 4 fala.
Às vezes é difícil se concentrar nas explicações, pois temos um computador na nossa frente, e às vezes me pego em outra página, mas percebi que quando estou com a câmera aberta e o professor e os colegas também, ajuda na concentração. Estudante 6. Minha única dificuldade é ainda não ter internet na casa que moro atualmente, então eu preciso ficar na casa do meu namorado para poder acompanhar as aulas e realizar as atividades. Estudante 13. Acho que qualquer matéria EAD está sendo difícil. Muita gente, por conta da pandemia, teve que trabalhar de alguma forma diferente para sobreviver. Sendo assim, acaba não tendo o tempo necessário para assistir às aulas e outras não tendo acesso à internet. Esses foram alguns relatos, né, que a gente destacou sobre os limites que os estudantes então estão percebendo eles perceberam, né, em relação a ensino remoto. Agora um pouquinho sobre os desafios. O estudante 3 fala assim. A gente pergunta sobre os desafios, eles falam de certa forma sim, para encaixar na rotina, uma vez que com a pandemia, a rotina ficou uma bagunça. Então, tem de haver uma grande disciplina para deixar todas as leituras e atividades em ordem, uma vez que muitos alunos pegaram mais de uma disciplina. Estudante 5. No momento atual, estou adaptado com a oferta da disciplina de matéria virtual. O que mais tenho dificuldade é organizar o tempo de estudos com as minhas atividades pessoais. Estudante 16. Tive uma leve dificuldade no acompanhamento no AVA. Possui muita informação, portanto, fico um pouco perdida. No AVA antigo, era dividido por aulas. O atual é por blocos. Se não me engano, 4 blocos e cada 2 blocos tem 2 aulas. O que fica muito carregado visualmente, né? E falando então um pouquinho, só um comentário, que a UFSCar, ela meio que reformulou o AVA para o ensino remoto. Então, antes tinha um AVA antigo, né, digamos assim, que era que o professor usava se ele queria no ensino presencial, e agora tem o AVA que praticamente todos os professores usam, né, por conta do ensino remoto. Alguns usam o Google Sala de Aula, mas muitos usam o AVA da UFSCar mesmo. E a estudante está falando dessa dificuldade de adaptação do AVA antigo, que ela já usava no presencial, para o AVA novo. Aí o estudante 17. Na disciplina em si, não, apenas nos sites. O AVA ainda não sei mexer, no fórum de discussões. Apesar das instruções, não apareceu para mim como estava nos fotos. Pede para eu criar um tópico e não responder. Aí está falando que não existe fórum. É mais uma vez uma questão com a dificuldade de mexer na tecnologia, da dificuldade de se encontrar as informações e as coisas no AVA. E um pouco sobre as perspectivas, então, vou falar um pouco então das perspectivas sobre ensino remoto, né, o ensino da matemática no ensino remoto desses estudantes de pedagogia. Estudante 4. Acredito que algumas disciplinas poderiam ter um ensino híbrido, com atividades presenciais e online, como, por exemplo, o fórum e outros. Estudante 14. Acredito que pode ajudar de alguma forma nas experiências adquiridas com a tecnologia utilizada, e algumas delas ainda podem ser utilizadas no ensino presencial. Estudante 15. Com a continuação de utilização do AVA, porque através dele podemos tirar dúvidas, mesmo fora do horário das aulas presenciais, por exemplo, assim como a interação da aula com os conteúdos. E o estudante 19. Acredito que a implementação dessas novas tecnologias irão auxiliar ainda mais o ensino da aprendizagem presencial, além de vir com uma maneira de conciliar, por exemplo, aula presencial e estágio. É uma observação do estudante 19. Então, o que a gente pode concluir, então, dessa vivência, nessa disciplina, Criança, Infância, Pensamento Matemático, pelo estudante de Pedagogia da UFSCar, sobre as aprendizagens no AVA, né? A gente pode perceber alguns pontos, vamos colocar, então, negativos, né? Que seriam, então, os problemas de acesso à internet, dificuldades com o AVA, né? Problemas de acesso com o AVA. Muitos também relataram a questão da falta de concentração e a falta de tempo, que também está ligado ao terceiro ponto que eu trago aqui, que é a necessidade de adaptação na rotina, porque a gente está em casa, tem muitas outras obrigações, muitas outras coisas, e agora tem a aula no computador, às vezes tem pessoas que, para muitas pessoas, para um computador só, são muitas dificuldades nesse sentido. Mas, por outro lado, eles também apontam algumas potencialidades, né? Como, por exemplo, o ensino híbrido seria uma alternativa que eles elencaram, e a utilização dessas tecnologias no ensino presencial, que seria algo que eles veem como positivo. Então, de modo geral, a gente entende então que com a pandemia, isso vai deixar, né, uma marca na educação,
e uma necessidade de mudança, uma necessidade de repensar, então, a formação presencial, ou o ensino presencial, e especificamente aqui a gente está falando da formação inicial do pedagogo. Então, a gente aponta, então, indícios de novos impactos nessa formação inicial. Essas são algumas referências que a gente trouxe aqui no trabalho. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada pela parceria do professor Klinger. E estamos abertos, então, para qualquer dúvida, qualquer pergunta para a gente responder. Obrigado, Mariane, pela apresentação, né? Eu acho que traz aqui um contexto de uma realidade que dialoga e contrasta, inclusive, com a experiência anterior aqui relatada pela Celina, né? E eu creio que o grupo da Celina, que tem a Lélia também presente, podem fazer um pouco esse comparativo aqui. Mas é interessante ver que aqui a experiência relatada de ensino remoto tem relação com uma disciplina que não é efetiva, não é obrigatória do currículo da pedagogia. Vocês chamaram aí eletiva, né? E eu queria saber um pouco mais, talvez aí ainda como parte da apresentação, né? Por que foi oferecida essa disciplina eletiva? Ela já existe com alguma regularidade no currículo da pedagogia, né? O título dela é bastante interessante, eu gostei. Criança, infância e pensamento matemático. Quer dizer, veja que não é didática da matemática, não é ensino de matemática, não. Tem um contexto criança, infância e pensamento matemático, né? E eu gostaria que vocês contrastassem ou relacionassem que outras disciplinas do curso de pedagogia ajudam a formar matematicamente o professor. Essa aqui tinha esse objetivo de ampliar a formação matemática do pedagogo, né? Mas seria interessante saber se há outras disciplinas dessa mesma natureza, um pouco diferentes no curso de pedagogia. E eu gostaria que o próprio professor dessa disciplina, que está aí, né, o Klinger, né, possa falar, inclusive, sobre a razão dessa disciplina eletiva aí, porque me parece que pode aí vocês trazerem um quadro que possa inspirar o grupo lá do Maranhão, da Universidade Estadual do Maranhão, que apresentou antes, e que está tendo sérios problemas com a formação matemática do professor que ensina matemática para os anos iniciais. Claro, posso responder. Palavra com você. Tá ok, então. Vamos lá. Desculpa o jeito que está aqui a câmera, que eu estou em duas salas ao mesmo tempo, né? Acho que essa é uma das coisas boas do tempo ruim, né? Que nós estamos passando. Estou no computador e estou no celular aqui, mas vamos lá. Primeiro, boa tarde. Prazer revê-lo, Dario, sempre. Mari, parabéns pela apresentação. Boa tarde a todos, a todas e todos. Bom, essa disciplina tem uma relação muito próxima com a minha chegada na UFSCar, né? Eu vim para a UFSCar em 2019. E a última revisão do curso de pedagogia, né, da proposta do projeto pedagógico de curso, foi em 2018. E lembro que logo que eu cheguei, uma das primeiras coisas que a gente conversou junto, Carmen e eu, né, Carmen era professora que atuava com a disciplina de matemática na pedagogia e que aposentou, né? E era justamente essa resistência de que a gente pudesse ter um espaço maior de atuação para a formação, né, para o ensino de matemática e, consequentemente, talvez pensar a formação matemática. Porque nós entendemos que na pedagogia, de fato, não há, hoje, da forma como está, um tempo hábil para pensar uma formação em termos de conteúdo matemático mesmo, né? Justamente a resistência que ela sofreu em 2019 era a ideia de ter 2 disciplinas obrigatórias no curso, que a gente julga como sendo importante, né? Talvez uma para pensar aspectos ou de matemática elementar, né, que seria mesmo aprender conteúdos de matemática, né? E uma outra para inserir de fato a metodologia do conteúdo, que é o que a gente tem hoje, né? A obrigatória chama matemática, conteúdos e seu ensino, só que é uma disciplina de 60 horas,
a única disciplina, que o curso de Pedagogia da UFSCar é um curso de 5 anos, acho que do Brasil é um dos poucos cursos que tem 5 anos, né? Então, à primeira vista, parece uma coisa boa, mas quando a gente vai olhar para a questão específica, né, isso não acontece só com a matemática, vai acontecer com a história, com a geografia, com as ciências. Mari está aqui, não me deixa mentir sobre isso, né? Então, tem uma formação de fundamento base muito boa, o que é importante, obviamente, mas quando a gente chega na questão dos conteúdos, acaba sendo um pouco prejudicado, né? Então, a ideia era pensar uma disciplina inicialmente para discutir as questões da educação infantil, porque a educação infantil também, dentro do próprio curso de pedagogia, ela é pouco contemplada, né? E o pedagogo não vai atuar apenas com os anos iniciais, né? E a preocupação também vem porque eu sou da área da educação infantil, sou pedagogo, né? Trabalhei com educação infantil na educação básica há muito tempo antes de vir para o ensino superior, né? E a ideia seria pensar um pouco essa relação para que não tivesse um viés escolarizante, que é uma preocupação que a gente tem também quando nós vamos discutir educação matemática na infância, né? Na educação infantil não tem dias de aula de matemática. A matemática se apresenta como uma linguagem, nenhuma das linguagens, uma forma de expressão humana. Então, portanto, como é que isso entra a partir de eixos de interações e brincadeiras? E aí a gente acabou pensando uma disciplina optativa, né? Então a primeira oferta dela foi no ano de 2020, foi o ano passado, né? Então esse estudo piloto da Mari foi desenvolvido no contexto dessa disciplina, que foi de agosto a dezembro do ano passado, né? Então foi a primeira oferta dela de fato, já de cara remota, né? Então, para a gente pensar essas dificuldades, porque Mari e eu já vimos conversando para elaborar um projeto de iniciação científica, mas olhando para a disciplina obrigatória, né? Porque a gente percebe, se já tem essas dificuldades historicamente para pensar a formação matemática, a formação para o ensino de matemática do pedagogo no ensino presencial, e agora no contexto remoto, né? Porque se eu for trabalhar aqui, por exemplo, geometria, grandeza e medida, outras unidades, mas acho que essas são mais complexas para pensar essa relação remota, né? Eu gosto de trabalhar com oficinas, apresentar os materiais manipuláveis. Como é que a gente faz isso aqui, né? Acho bem complicado. Então, a ideia seria olhar um pouco os impactos, né, que a Covid trouxe, né, o ensino remoto para a formação. E naquele momento, antes de elaborar o projeto e mandar para a FAPESP, eu falei, olha, vamos tentar fazer um estudo piloto com uma disciplina que não é dos anos iniciais, mas vai ser ofertada remotamente, para que a gente possa depois ajustar, né, ou a forma de operacionalização do trabalho, ou de repente algum instrumento de produção de dados. A gente teve resultados interessantes, né, que daí com a autorização dos estudantes, né, a gente acaba agora tendo alguns elementos para explorar. E agora, Mariane começou em junho, né, junho, julho, eu acho, com a Bolsa FAPESP, é um ano de pesquisa, já está aí na fase de, já localizou as instituições, já temos o critério, ela vai acompanhar uma disciplina da Unesp, né, não vai acompanhar da UFSCar, obviamente, porque eu sou professor, né, e orientador, então não teria lógica nem questão ética para a gente fazer isso. E aí a ideia é acompanhar para verificar, né? Então, acho que a constituição da disciplina entra um pouco nesse viés de discutir a infância e a educação matemática neste período, sem o viés escolarizante. E, quem sabe, né, demarcando já no curso, que essa é a nossa ideia, começar com as eletivas, o quanto esse espaço ele é importante, porque cada vez mais a gente tem conquistado mais e mais alunos, né? A gente vai ter a segunda oferta dela agora, e as pessoas já vêm procurando, né? Então, muita gente, a partir dessa disciplina, por exemplo, acabou se vinculando depois a um outro espaço que é paralelo, né? Que é o GEON, que é o grupo que a Priscila da UAC coordena, né? Um grupo de educação matemática na educação infantil. Então, muita gente tem ido para o GEON depois da disciplina e várias pessoas do GEON também vêm para a disciplina, né? Então, é bem interessante por isso. Então, a gente acabou pensando essa proposta e na UFSCar, infelizmente, a gente tem uma só, né? O que eu julgo que é um grande problema se a gente for pensar essa relação como um todo, né? Então é um pouco isso, e acho que a dificuldade mesmo é a relação com a própria carga horária e essa questão, o que eu penso, né? Talvez hoje o desafio não seria como formador, né? Não sei se nem tanto a gente não vai conseguir driblar todos os problemas, mas se a gente conseguir na disciplina fazer com que esses e essas estudantes, né, percam um pouco a aversão, né? E vou usar até um termo que é da psicologia da educação matemática, e tem uma crença de autoeficácia, que é a capacidade de sentir-se capaz, né? De aprender e depois de ensinar, acho que a gente já cumpriu o nosso objetivo, né? Então, se eu fizer isso, eu já estou feliz, né? E eu acho que isso vai acontecendo porque a pesquisa também é um viés, né? Quando eu vejo a Mariane aqui, aluna de pedagogia, ainda nem fez as disciplinas, né? A Mari está no começo do curso, e com interesse na educação matemática, e discutindo, acho que a gente, na pesquisa e na extensão também, a gente tem fortes aliadas para pensar, às vezes, a defasagem que o ensino, né, no sentido do que é obrigatório o aluno cursar,
deixa a desejar. Eu acho que a gente tem nesses outros dois pés, né, do tripé universitário, elementos importantes. Não sei se eu consegui responder. Desculpa, não queria fazer uma fala tão grande, mas achei que foi necessária para contextualizar. Eu acho importante essa fala, é fundamental, né? E eu parabenizo você, Klinger, por ter tomado essa iniciativa de oferecer uma optativa. Às vezes, aí, tendo que ter uma sobrecarga mais de trabalho didático por oferecer uma disciplina fora do currículo, né? E ainda desenvolvida em um ambiente remoto, né? Que, de fato, ela requer, né? A concepção da disciplina requer uma interação presencial forte, né? Mas aí o estudo valeu a pena ter feito para acompanhar e ver os sentidos disso, né? Eu abro, portanto, a outras pessoas que queiram perguntar, né? Fazer observações e reflexões. A Celina, por exemplo, é uma que eu gostaria que se manifestasse, né? Já que você tem esse desafio aí, né, Celina? Faz que nem o Klinger aí, né? Eu estou maravilhada. Klinger, eu vou querer ter contato contigo para trocar umas figurinhas, viu, Klinger? Com certeza. Assim como o professor Dario, eu achei o nome da disciplina, eu anotei aqui na hora que eu vi, muito interessante. Eu acho que nós temos que ousar, como você está ousando. Eu acho que foi uma grande ousadia esse seu trabalho, viu? Muito interessante, quero parabenizá-lo e dizer que vou procurar teu contato para muito breve a gente trocar umas figuras, porque a gente precisa disso, viu? Trocar ideias com pessoas que acreditam que a gente pode fazer melhor. É isso que eu quero te parabenizar e dizer que preciso sim. Eu e Lélia precisamos conversar contigo. Deixa eu anotar aqui. Tá aí o e-mail dele, né? Tá no chat. Tá, obrigada. Tá bom. Quem gostaria de fazer comentários e perguntas? Eu quero parabenizar a Mariane também pela brilhante apresentação, muito segura. Muito obrigada. Eu ia perguntar para a Mariane, além da pesquisa, né? Porque o teu trabalho de pesquisa, e para minha surpresa, agora que o Klinger falou, você ainda não fez nenhuma disciplina de formação matemática e já está investigando essa dimensão, né? Você, portanto, é a voz do futuro professor que ensina matemática, das suas colegas, né? Como é que elas têm visto esse problema, esse desafio da formação, né, matemática, né? E como você, além da pesquisa, você aprendeu com essa disciplina? Eu acho que você tem muito a nos dizer do teu aprendizado, né, para além das conclusões ou dos resultados que você obteve, que são bastante interessantes, por exemplo, pode discutir mais, né, mas eu gostaria de ouvir também a tua perspectiva, a tua leitura mais de futura professora que vai ensinar matemática, da importância dessa disciplina, né, e da importância dessa formação já nos anos iniciais. Certo. Como o professor Klinger já disse aí no chat, eu venho de outro curso, né? Eu já estou no meu segundo curso, porque eu comecei matemática, né? Comecei a fazer licenciatura em matemática, mas eu não gostei do curso, né? Então eu acabei trocando, assim, foi meio uma decisão meio, digo, tiro no escuro, mas que deu certo. Acertei na escolha, muito feliz onde eu estou hoje. Então eu sempre gostei de matemática, desde pequena. Então, a primeira coisa que eu fui olhar, eu confesso que é isso mesmo, a primeira coisa que eu fui olhar na grade curricular quando eu troquei de curso, né, foi, poxa, mas só tem uma disciplina, essa foi a minha primeira percepção, só tem uma disciplina lá no terceiro ano do curso e, né, eu fiquei assim, um pouquinho desapontada, porque eu queria mais. Aí eu fiz, né, meu primeiro ano, eu fiquei sabendo do Mancala, que é o grupo de estudos, de pesquisas do
professor Klinger. Em 2020 eu já entrei e a gente está aí trabalhando, fazendo um trabalho lindo desde então. Sou muito feliz de ter encontrado Peraí, deixa eu ocultar. o Peraí, professor vou Klinger. voltar Aí eu fiz lá. com ele uma CIEP de crenças positivas, né, de atitudes positivas em relação à matemática, mediadas pelo trabalho colaborativo. Então, a CIEP seria meio que uma união entre a extensão, a pesquisa e o ensino, porque ela é aberta para qualquer estudante da UFSCar e é aberta para professores da rede básica. Então, essa foi a única disciplina que eu fiz até agora. Foi muito interessante, porque tinha professoras, tinha estudantes da matemática, então também tinha essa visão, né, dos estudantes da matemática, dos estudantes da pedagogia, das professoras da educação básica. Foi um momento muito rico. Eu não fiz ainda a obrigatória, eu estou no terceiro ano, mas é no próximo semestre. A UFSCar, ela está um pouquinho atrasada, né? Como eu tinha falado lá, ela só foi começar em agosto. Então, a gente ainda está pagando esse atraso. Então, era para eu estar fazendo agora, matemática, conteúdo de seu ensino, mas, na verdade, eu vou fazer em janeiro, né? E tá bom. Mas aí volta para aquele Wagner Nascimento de novo. Muito sobrecarregado, né, em questão de horários. Eu acredito que numa não próxima oportunidade eu consiga, mas eu quero muito sim fazer. E meu Deus, não vai dar, foi muito interessante quando eu fui fazer, né, esse estudo piloto para iniciação científica, porque eu não tinha, né, ainda feito uma disciplina, eu estava começando a CIEP, e quando eu fui ler, né, os questionários, fui ler as respostas dos meus colegas, né, que estavam fazendo a optativa, e eu também tive uma mudança, apesar de não ter feito a disciplina, né, pretendo fazer, eu também tive uma mudança da perspectiva que eu tinha da educação infantil, né. Eu acho que eu pensava muito nos anos iniciais. Eu tive também uma mudança a partir da fala deles, a partir do que o professor me contou, né, da disciplina, e esse processo foi muito interessante. As minhas colegas, eu vejo que elas vêm se desconstruindo à medida que vêm conhecendo o trabalho do professor. Oi, eu tô Eu tenho algumas colegas da minha turma que também entraram no Mancala algum tempo depois de mim, que também relataram muito isso, nessa questão de mudar essas perspectivas, mas, de modo geral, eu vejo que quem não conhece ou quem, né, está mais distante disso tem medo, né, da matemática. A matemática é aquela coisa, né, um bicho de 7 cabeças pelo que as pessoas falam. Então, elas acabam tendo um pouquinho de receio, esse que eu vejo, né, os meus colegas que estão mais distantes da educação matemática têm receio de chegar no terceiro ano e fazer essa disciplina. Mas é uma coisa que a gente vem lutando para combater, né? Eu acho que o matemático, o pedagogo, ele tem que falar de matemática sim, porque ele é um professor que ensina matemática, e a gente está aí buscando ocupar os espaços e levar essa visão de matemática para todos, de forma geral. Eu acho que é isso. Não sei se respondi a pergunta, mas fica aí a reflexão. Obrigado, Mariane. Duas respostas aí, né? Vai mostrar que vai ser uma parceira investigativa interessante aí durante todos esses anos até terminar a pedagogia, né, Clídia? Tem aí Com certeza. Uma boa candidata aí, né? De futura, inclusive, depois mestra ou até doutora. Bom, mais alguém gostaria de colocar alguma observação? Uma pergunta específica? Não? Não vou fazer porque eu cheguei e já tinha apresentado, né? Então não acompanhei. Tenho certeza que foi muito boa a discussão. Não. Tivemos problemas sérios aí com o nosso link, né? Tivemos que abandonar o app porque não estava funcionando direito. E eu não sei se 2 apresentadores não puderam, nem apareceram, né? Então, ficamos só com 2 apresentações, que foi da Celina e da Mariane, né? As quais eu agradeço imensamente aí a participação. Acho que a Celina trouxe a realidade e os desafios dela aí no Maranhão e pôde ter a felicidade de compartilhar com uma experiência de um centro como a UFSCar. A minha colega aí, Carmen Passos, já vem trabalhando há muitos anos aí na UFSCar, e agora, né, com o Klinger,
que veio substituí-la, né? Está fazendo aí um trabalho também excelente, trazendo sempre os novos que entram, sempre traz algo novo também, né? E a coragem, iniciativa e liderança do Klinger, certamente essa disciplina pode se tornar, de repente, uma disciplina obrigatória dentro do curso. Começa como eletiva e os alunos fazem uma boa avaliação, elas tendem a depois a se tornarem disciplinas obrigatórias, o que seria muito bom, né? Pelo menos 2 disciplinas obrigatórias para a formação matemática do futuro professor. Se ninguém mais tem a falar, eu vou dar por encerrada essa sessão. Então, vamos bater palmas, vamos tirar uma foto primeiro, né, Wagner? Todo mundo... Isso. Vamos abrir Você também, Wagner, né? Basta. Tudo bem. Todo mundo felizes? Pronto, obrigado. Muito Obrigado, obrigado, aí, vamos bater pessoal. palmas aí para a Celina e para a Mariana. Parabéns, viu? Para todo mundo. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.